Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas 23. Enquanto os irmãos abrem, eu vou abrir uma aguinha aqui. Amém. Os irmãos abriram aí? Deixa separadinho aí por enquanto. A missão de Jesus. Qual é a missão mais importante de Jesus? Eu sei que os irmãos aí já sabem a resposta, mas fazer aquele suspense, né? Não vou falar por enquanto. Vou deixar com que a gente vá desenvolvendo a palavra e os irmãos vão entendendo um pouco mais do que está sendo dito essa noite. Há muitas afirmações de Jesus na Bíblia que são impactantes, que geram em nós alegria, esperança, expectativa, temor, tantos outros sentimentos ligados à fé. Hoje nós vamos olhar para uma dessas afirmações de Jesus, que creio ser uma das mais importantes dita por ele, a uma pessoa em particular. Não é exatamente o nosso caso nesta noite, vocês vão entender o porquê, mas é uma afirmação, uma declaração dita a uma pessoa que nós temos que receber essa declaração como talvez a mais importante da tua vida. O texto que a gente vai ler essa noite é um texto dramático, texto forte, mas nós não vamos enfatizar essa questão da dramaticidade do texto, da força do texto. Nós vamos olhar mais para essa declaração que Jesus fez. Nós vamos fatiar essa declaração em várias partes e vamos estudar, vamos entender um pouco a respeito do ensino que Jesus traz através desse texto. Eu sei que, como foi dito aqui, né, pela própria pastora, e não é esse o meu objetivo essa noite, de minimizar a fé de ninguém em relação às maravilhas que o Senhor pode trazer no nosso dia a dia. Eu sei que os princípios bíblicos, eles são os melhores para a criação dos nossos filhos. Eu sei que o Senhor age nas nossas finanças. Eu sei que o Senhor abre portas. Eu sei que o Senhor cura. Eu sei que o Senhor transforma. Eu sei que a Bíblia nos apresenta muitas situações para que nós tenhamos fé, uma fé que é extraordinária e que pode mudar as nossas circunstâncias, pode mudar a nossa vida em determinada situação. E nós temos visto isto às quintas-feiras. E quem não tem vindo às quintas-feiras vai ficar com o estudo de hoje, porque o estudo da fé extraordinária está lá na quinta-feira. Então você vem na quinta-feira. Hoje nós vamos ver algo a respeito deste texto, que nesses últimos tempos eu acho que eu tenho pregado bastante a respeito disso, de uma forma e às vezes de outra forma, mas o assunto praticamente é o mesmo, e vocês vão entender isso junto comigo.
E vamos ao texto, então. Lucas 23, a partir do 39. Algo que faz tempo que eu não tenho ouvido na igreja, e eu acho bonito demais, e hoje eu vou falar. Assentados, mas vamos ler com reverência. Faz tempo que eu não tenho visto isso. Às vezes a gente vai se perdendo aos pouquinhos. A gente vai não dando muita importância, né? Mas é muito importante a gente sempre tá falando isso. Assentados, mas com reverência à palavra do Senhor. Vamos à leitura. Lucas 23, a partir do 39. Um texto conhecido de muitos, de todos, aliás. E um dos malfeitores que estava pendurado, enfurecido, dizia: se tu és o Cristo, salta-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Essa frase que Jesus diz ao final, essa declaração para esse malfeitor, né? O texto descrito aqui em Lucas, é só descrito em Lucas, esse diálogo entre os malfeitores e Jesus, entre os ladrões, e Jesus aqui nem diz que é ladrão, mas em outros evangelhos diz que eram ladrões. É só dito aqui em Lucas. Nos outros evangelhos só cita essa situação, que 2 ladrões foram crucificados ao lado de Jesus. Jesus ao meio e eles sendo crucificados ao lado, cada um de um lado. E Jesus, nesse diálogo, ele diz essa frase que é impactante, e ela é importante, e ela é definitiva na vida daquele homem, e ela tem que ser definitiva nas nossas vidas. Verdadeiramente, eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Diferentemente desse homem, ele recebeu uma declaração definitiva na vida dele, porque dali ele iria para onde? Para o paraíso. Não tinha mais a outra opção. Para ele estava resolvida a situação. Para nós ainda temos uma longa caminhada, mas é uma verdade que tem que estar presente todos os dias nas nossas vidas. Nós temos que olhar para esse texto, olhar para essa frase, como se ela tivesse sendo dita dia após dia na sua vida. A missão de Jesus, ou a principal missão de Jesus, é te salvar e me salvar. Como eu disse, Ele pode curar, Ele pode trabalhar na sua vida familiar, Ele pode abrir uma porta de emprego, e assim Ele fez durante toda a história. Aquele povo no deserto, nunca lhe faltou nada. Ele cuidou das pessoas quando elas estavam no Egito. Ele cuidou de pessoas quando elas estavam na Babilônia. Ele cuida de mim e de você ainda hoje. Nós não vivemos tempos fáceis. Mas a principal missão de Jesus é salvar a mim e a você. Tem algo que eu ouvi
há muito tempo atrás, e eu repito com uma certa frequência, eu acho isso maravilhoso, porque é fácil de guardar. No dia em que Jesus morreu, morreram 4 pessoas. E o destino dessas 4 pessoas define algo acerca de nós. No dia que Jesus morreu, um dos ladrões, foram 2 ladrões, Jesus e Judas, morreu no mesmo dia. Judas, ele começou bem e terminou mal. Um dos ladrões começou mal e terminou bem. O outro ladrão começou mal e terminou mal. Jesus começou bem e terminou bem. O importante não é como nós começamos, o importante é como nós terminamos. O importante é como cada um de nós vai terminar. Existe um paraíso dito por Jesus, mas existe um inferno dito na Bíblia. Então nós temos que nos atentarmos. Essa frase, essa declaração, ela é extremamente importante para cada um de nós. A história desses 2 homens, em certa medida, eles refletem a história de cada um de nós. Desses 2 homens na cruz, desses 2 ladrões, eles refletem a história de cada um de nós. Todos estávamos condenados. É a situação desses 2 homens. Em nossos delitos e pecados. Todos, não havia exceção. Todos têm que dar uma resposta ao sacrifício de Jesus na cruz. Ou você acolhe esse sacrifício, ou você rejeita esse sacrifício. Todos têm que passar pela cruz para chegar ao paraíso. Todos. Não há paraíso antes da cruz. Todos têm que se manifestar se apenas querem a bênção de Deus ou querem o Deus da bênção. Porque se você olhar para a figura do homem, do ladrão que era mau, ele não era tão mau assim, se você olhar para o texto. Porque ele fala assim: se você é Cristo, salve a você e a nós. Ele queria que o outro fosse salvo também, que o outro fosse liberto, não salvo, que o outro fosse liberto. Ele não queria só que ele fosse liberto, ele queria que o outro fosse liberto. De certa forma ele é bonzinho, né? Não é só para mim, o Senhor salva o Senhor e tira nós 2 daqui também. Olha que beleza, cara bom, né? Mas será que ele queria que Jesus lhe desse uma bênção, algo bom, para ele fazer o quê? Será que ele queria que Jesus o libertasse dali para que ele voltasse às práticas delituosas que ele já praticava? Será que muitas vezes a gente recebe uma bênção ou recebe algo da parte de Deus e desaparece? Será que uma bênção da parte de Deus pode não ser, talvez, algo ruim? Acho que todos já ouviram isso. Existem 3 formas de Jesus responder, de Deus responder uma oração, não é verdade? Todo mundo já sabe isso aí, né? Já ouviram várias vezes, né? Qual que é a primeira forma? Sim. Qual que é a outra forma? Não. E qual que é a outra forma? Espera. Eu acho, estava pensando esses dias, que a forma melhor que Jesus responde uma pergunta para nós, que Deus responde uma pergunta para nós, é espera.
Ela é a pior, mas é a melhor. Ela é pior porque deixa você na expectativa, mas ela é melhor porque você não deixa a presença de Deus. Se ele responde positivamente, você vaza. E se ele responde negativamente, você fica de biquinho. Faz tempo que Deus não responde algo para você? Ele está querendo você perto dele. Ele está querendo você junto dele. Junto dele. Junto dele. Nós estamos quase ou muito semelhantemente na mesma situação destes dois homens. E agora eu queria olhar para essa frase, para a gente ver alguns aspectos dela, alguns ensinos a respeito dela. Verdadeiramente, eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Que coisa maravilhosa, né? Ouvir isso da parte do Senhor, né? Não hoje, né? Não agora, né? Não agora não, né? Agora, nesse exato momento, ninguém quer, né? Mas eu estava pensando que coisa linda, né? Ouvir da parte de Deus. Hoje você estará comigo no paraíso. E ele diz assim: verdadeiramente eu te digo. O único que pode fazer essa afirmação de te levar para o paraíso é Jesus. É o único. E ele diz verdadeiramente. O que ele quer dizer com isso? Eu garanto. Certamente. E essa palavra é interessante. Como a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai descobrindo coisas que a gente não sabia, né? Essa palavra, ela tem a origem no hebraico e ela quer dizer amém. Amém. Verdadeiramente quer dizer amém. Quando Jesus diz verdadeiramente, verdadeiramente, em verdade te digo, ele diz amém, amém te digo. Nas palavras de Jesus, como se Jesus estivesse dizendo hoje, ele diz assim, amém, amém. Eu não sei mais o resto em hebraico, né? Nós, quando olhamos para um termo, quando diz amém, a gente entende como se fosse uma concordância, não é? Como assim seja. A gente diz algo como se a gente estivesse confirmando algo. Uma pessoa fala algo para você e você fala amém, você confirma aquilo ali. Só que nas palavras de Jesus é um decreto. É um decreto. Ele não está confirmando nada. Ele está dizendo para o ladrão assim, ó, hoje, de fato, em verdade, você estará comigo no paraíso. E ele diz isso para nós essa noite. Vocês estarão comigo no paraíso. Vocês estarão comigo no paraíso. É algo tremendo da parte do Senhor. Todas as vezes que você ver na Bíblia e ler verdadeiramente da parte de Jesus, sair da boca dele, ele está dizendo amém. Amém. Eu garanto, eu confirmo. É isso mesmo. Vai acontecer. Não se preocupe. Amém. O meu amém é só confirmatório. O amém de Jesus é um decreto. Aleluia. Não caminhamos por vistas, mas por fé. Aleluias. Jesus, quando ele estava ali na cruz, as pessoas quiseram escarnecer dele, né? Quiseram achincalhar ele, cuspiram nele, e eles estavam
fazendo algo, eles estavam confirmando a própria palavra quando eles estavam fazendo isso. No versículo anterior, lê comigo aí no versículo 38. E também havia uma inscrição escrita acima dele em letras de grego e latim e hebraico: Este é o Rei dos Judeus. Este é o Rei dos Judeus. Estava escrito em três línguas, para confirmar que ele era Deus. Os homens que escreveram aquilo nem sabiam que eles estavam confirmando a divindade do Senhor. Eles estavam confirmando que ele era exatamente quem ele dizia ser, e que ele poderia cumprir, e que ele cumpriria aquilo que ele falou. Todas as vezes que ele disse em verdade, e que ele cumpriria aquilo que ele falou. Nós precisamos olhar para as palavras do Senhor, olhar para Jesus e reconhecer que Ele é Deus, e como Deus, Ele não falha. Toda vez que você olhar para a palavra dele e ele disser algo a respeito de uma pessoa, a respeito de uma situação, e essa situação se assemelhar à sua, você pode ter certeza que é uma confirmação dele, dizendo que aquilo é garantido por ele. Amém? Verdadeiramente, eu te digo, de fato, em verdade, eu garanto, é isso que Jesus queria dizer. Hoje, é uma outra palavrinha que está nesse texto, hoje. Jesus é o único que pode resolver o seu problema hoje. Se você vier nos buscar, nos procurar, a gente vai marcar uma reunião. Daqui a uma semana, a gente vai pedir ajuda dos irmãos para tentar ajudar você. A gente vai, de repente, indicar para um médico, para a Helenice que está aí, passar para ela, né? Que eu não sou médico, né? Não posso receitar nada, né? Mas Jesus não. Jesus pode falar hoje na sua vida. Ele é o Deus do hoje. Ele é o Deus do hoje. Aquele paralítico que estava há 36 anos esperando que alguém o colocasse na água para que ele pudesse ser sarado, curado. Jesus chegou e um dia na vida dele, ele se levantou. Aquela mulher com fluxo de sangue, com 12 anos, esperando, e ela já tinha passado pelos médicos. Deixa eu virar da Helenice aqui para não ficar com uma. Já tinha passado pelos médicos. Jesus chegou na vida dela e ela foi curada hoje. Aquele ladrão do texto, nós não temos a idade dele, mas ele passou uma vida de malfeitoria. Aliás, a morte de cruz era para as pessoas perversas, era para ladrões, assassinos, era para pessoas cruéis. Jesus estava lá injustamente, mas eles não estavam. E Jesus chegou naquele dia para ele. Jesus não falou para ele vir outro dia. Jesus não fez nada para adiar
uma solução na vida daquele cidadão. Jesus chegou no dia, no hoje, na vida dele. E o texto diz: hoje tu estarás comigo no paraíso. Tu estarás comigo no paraíso. Tu. A salvação é individual, para uma aceitação individual. Jesus pôde até se compadecer dos dois, mas foi os dois que ele falou: tu e tu estarás comigo no paraíso. Tu que não me quer e tu que me quer, os dois estarão comigo no paraíso. Ele falou assim: é só tu que me quer, o tu que não me quer. A salvação, ela é individual. Jesus declarou sobre a vida de uma pessoa ali naquele instante. E havia dois que estavam sofrendo. Havia dois que estavam sofrendo. Jesus, ele fala com cada um de nós. E ele fala aos nossos corações. Ele fala individualmente. Eu posso amar o meu esposo, eu posso amar os meus filhos, a minha esposa, mas Jesus precisa falar com cada um. Você pode orar, você pode jejuar, você pode vir às terças-feiras orar por um familiar, mas Jesus precisa falar com esse familiar. Havia dois ladrões. Um se arrependeu e se voltou para Jesus. O outro apenas queria algo de Jesus. Queria que Jesus o libertasse daquela cruz, mas que ele mesmo iria continuar fazendo os mesmos, talvez as mesmas situações que ele já fazia anteriormente. Jesus, ele fez mais por aquele ladrão do que só tirar ele da cruz. Ele levou para o céu. Ele levou para o céu. Algo tremendo da parte do Senhor. Algo maravilhoso da parte do Senhor. Verdadeiramente, eu garanto, hoje, tu estarás. O interessante desse texto é que ele fala do hoje e ele fala do estarás. Hoje, você está salvo, mas você estará comigo no paraíso. E eu estava buscando um pouco de entendimento a respeito desta palavra, estará, no hebraico, na língua original, e ela é interessante. Ela é interessante. Porque para nós, estará ou estar é só uma presença, não é isso? Eu estou aqui. Só que no hebraico, ela quer dizer duas coisas. Ela quer dizer estar e ser ao mesmo tempo. Na nossa língua não é assim, mas no hebraico é assim. Então, você está e é ao mesmo tempo. Eu estou feliz e eu sou feliz ao mesmo tempo. Por isso que Jesus disse: você estará comigo no paraíso. Você vai estar presente lá e você será. Deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho para vocês entenderem. A Bíblia diz que hoje nós vemos em parte, mas chegará um dia que nós veremos de forma completa. Hoje nós vemos como por espelho, de forma embaçada, mas chegará um dia que nós veremos plenamente, veremos e seremos conhecidos plenamente. Jesus estava dizendo para ele assim, ó: você estará lá e será pleno. Você só não estará lá,
você estará e será pleno. Hoje nós estamos e somos separadamente. Lá nós seremos e estaremos plenamente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Verdadeiramente, eu te digo, hoje, tu estarás com quem? Comigo. O céu só é céu porque o Jesus está lá. A gente só tem uma vida em paz, uma vida alegre, uma vida satisfativa, porque Jesus está comigo. O Juninho ainda falou isso aqui no começo, no louvor. Jesus, para que nós tenhamos uma vida ainda razoavelmente plena aqui na terra, nós precisamos estar ao lado de Jesus. É o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Você estará comigo, é com Ele. Mas nós já podemos adiantar isso, trazer o Senhor para estar conosco, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso carro, em todos os lugares, em todos os lugares. Longe de Jesus, não tem. Não tem. O Evangelho, Jesus, ele não é uma opção, ele é uma necessidade. Muitos têm tratado o Senhor como uma opção. Hoje eu tenho Jesus, nessa circunstância eu não tenho Jesus, aqui eu volto a ter Jesus de novo, como uma opção, mas ele é uma necessidade nas nossas vidas. Quem reconhece isso, tem satisfação, tem plenitude, tem alegria no coração. A falta de Jesus é como se faltasse uma vitamina em nós, faltasse algo que nos deixa debilitado, nos deixa em falta. Jesus vem nos preencher completamente. Vem nos preencher completamente. Valores momentâneos, diferente de valores eternos. Estar com Jesus por um período, deixar de estar com Jesus, pode te trazer alguns tipos de valores momentâneos. Pode te dar alguma alegria satisfativa no momento, mas essa não é a plenitude do Evangelho. O Evangelho, ele quer nos trazer valores eternos, quer que nós sejamos completamente abraçados por Ele, completamente tomados por Ele. Outro dia eu estava ouvindo uma analogia que eu achei interessante, está na Bíblia, do saquetel furado. Ali fala de recursos, mas você pode colocar qualquer coisa ali. Você pode colocar qualquer coisa. Você pode colocar coisas para te fazer feliz. Se o saquetel tiver furado, se a bolsa tiver furada, tudo passa por ela e nada preenche ela. Nós somos como esse saquetel furado. Se Jesus não costurar, nós nunca vamos ser preenchidos. Nós nunca vamos ser satisfeitos. Jesus precisa costurar a gente, para que tudo que caia dentro de nós faça sentido, tenha relevância, tenha significado. Se não cai ali dentro de nós uma festa, a festa passou, acabou. Se não cai ali dentro de nós um carro novo, o carro novo bate, não bate, Gabi? Bate, outro dia eu bati, e o meu nem era novo, tem 10 anos. A Gabi também bateu, né? Por isso que eu falei.
Aí, o saquetel está furado. Você aprende uma profissão nova. Oh, agora vai. Saquetel furado. Jesus precisa costurar nós, porque nós não temos, é um buraco sem fundo, por assim dizer, que não acha o fundo nunca. Jesus precisa nos costurar. Às vezes dói um pouquinho, né? Costurar dói, né? Fura o dedo. Quem costura sabe, né? Eu não costuro, mas é umas agulhadas na mão, já tomei esses dias aí. Dói. Mas é só assim que nós vamos, como seres humanos, como pessoas, vamos conseguir ser cheios por Jesus. Só assim. Para ter plenitude, para ter uma vida plenamente satisfativa aqui na terra. Porque agora diz assim: estará comigo no paraíso. No paraíso, um lugar de gozo eterno. Não tem céu na terra. Por isso que Jesus não libertou aquele cidadão e levar ele para o céu, para ele ter gozo eterno. Porque não tem céu na terra. Nós precisamos até entender isso também. Uns probleminhas, umas situações assim, sempre vai nos acompanhar, vai acompanhar as nossas vidas. Jesus disse: na terra ou na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, fique comigo, ande do meu lado, caminhe comigo, porque não foi você que venceu o mundo, foi eu que venci o mundo. Então a gente tem que caminhar do lado de quem venceu o mundo. É ao lado de quem venceu o mundo que nós temos que caminhar. Jesus não disse assim, que você tinha vencido o mundo. Ele disse que ele venceu o mundo. No mundo tereis aflições, e eu venci o mundo. Ou ele fala lá que você venceu o mundo? Não fala. Ele fala que quem venceu o mundo foi ele. Então nós precisamos caminhar do lado de quem venceu o mundo. Longe de Jesus, nós estamos fadados a não vencer. A não vencer. A principal missão de Jesus é nos salvar. Mas para que Ele possa nos salvar, nós precisamos caminhar do lado de quem venceu. E quem venceu foi Ele. Quem venceu foi Ele. Se nós colocarmos a força nos nossos braços, você já sabe o que vai dar, né? Nós precisamos caminhar do lado de quem venceu, que é Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, o princípio, o fim. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o Senhor, Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o pão vivo. Ele é a água da vida. Tudo está nele, meus irmãos. Tudo vem dele e tudo é para ele. Talvez a gente viva tempos razoáveis aqui, mas esses tempos razoáveis a viver aqui é ao lado dele. Outro dia eu estava conversando com os homens aqui na reunião que nós vamos ter, já vou fazer, né? Quarta-feira nós vamos ter reunião 4x4 aqui. Então já estou fazendo já
uma propaganda. Eles me tiraram dessa propaganda aí lá em casa, viu? Essa aí que eles passaram aí, depois eu conto pra vocês. Essa aí que a pastora falou aí, me tiraram. Falou que eu não ia vender um carnê. Falaram. Natan falou que eu sou ruim de dar recado, que é uma beleza. Mas ó, 4x4, quarta-feira. Tem aparecido aí uma meia dúzia de homens, graças a Deus. Do que eu tava falando mesmo? Do 4x4, esqueci, ó, que eu ia falar. Ah, meu Deus. Esqueci. Mas quarta-feira tem o 4x4 aí. Glória a Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Eu esqueci mesmo, rapaz, é um negócio importante. Mas tá bom. O Senhor, Ele deseja estar conosco, caminhar conosco. Mas nós precisamos, igual a esses dois homens, decidir-se por Ele. Um não decidiu-se por Ele, e o outro decidiu-se por Ele. O outro olhou para Ele e viu que Ele era Deus, era o único capaz de fazer algo para aquele homem naquela situação. Agora lembrei o que eu ia falar. Eu estava conversando com os homens aqui e eu falei para eles assim: eu nunca vi mesmo alguém que tenha se entregue ao Evangelho ou a Jesus que a vida não tenha melhorado em todos os aspectos. Porque, como eu disse aqui, Jesus tem, ou a Bíblia tem, os melhores princípios para cuidar dos filhos, tem os melhores princípios para os seus negócios, tem os melhores princípios para o seu casamento. Eu nunca vi. Muitas vezes a gente vê as pessoas na rua pedindo algo e a gente até ajuda para matar a fome momentânea, passar aquela fome que ele está ali tendo, né? Mas eu tenho certeza, isso eu falo de certeza absoluta, que se a pessoa ela se entregasse a Deus, se ela se entregasse ao Evangelho, ela de fato sairia daquela situação. Ela sairia daquela situação. Você vê que as pessoas, elas vão na rua, muitas vezes, elas estão desequilibradas, têm problemas mentais, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Mas você vê que são poucas as pessoas que aparecem na igreja para pedir alimento, para pedir um pouco de alimento. Porque se você traz para dentro da igreja, vai haver transformação nela. Ela nunca, às vezes elas não querem a transformação, elas querem só os alimentos. Isso que é triste. Porque eu tenho certeza, se a pessoa entrar por aquela porta, ainda que seja esfarrapada e for tratada, curada, ela vai ser transformada. Ela vai ser transformada. É que havia dois ladrões. Um quis, o outro não quis. E nós não temos essa força para obrigar ninguém. É o Espírito Santo que age no coração da pessoa. É o Espírito Santo que trabalha. É o Espírito Santo. A Bíblia, e nós vamos falar numa outra oportunidade a respeito disso, e eu já estou encerrando, a Bíblia fala em remanescentes. Remanescentes é poucos. É aquilo que sobra, é aquilo que, é aquilo que resta. É aquilo que se dá um escape. É remanescentes, a Bíblia fala. Do começo ao fim. É os remanescentes de Israel. É os remanescentes de Judá. É os remanescentes da Babilônia. É os remanescentes que a Bíblia fala. E a Bíblia diz, e nós vamos ler aí no texto, a Bíblia diz que eram muitos como grão de areia, mas sobraram poucos, porque a Bíblia não fala de todos, ela fala de remanescentes. Eu quero ser um remanescente do Senhor.
Eu quero fazer parte desse grupo de remanescentes de Deus. Vamos colocar de pé? E eu queria ler com vocês, em pé mesmo, Isaías 10. Isaías 10. Isaías 10, versículo 20. Diz assim a palavra. Ouçam, prestem atenção. E acontecerá naquele dia que o remanescente de Israel, semelhantemente aos que escaparam da casa de Jacó, não mais se apoiarão sobre aqueles que os afligiram, mas eles se apoiarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. O remanescente retornará, o remanescente de Jacó retornará para o poderoso Deus. Porquanto, embora teu povo Israel seja como a areia do mar, contudo, um remanescente deles retornará. A areia do mar é bastante gente, não é? Mas apenas um remanescente retornará. A palavra diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Se arrependa, como aquele ladrão da cruz. E você tem um destino certo, o paraíso. Você tem um destino certo, o paraíso. Você foi criado para estar com Jesus no paraíso. Não aceite outro lugar. Não aceite outro lugar. Aceite só estar no paraíso. O Senhor disse na tua palavra que Ele estava indo e que Ele iria preparar morada para nós. Morada, um lugar de descanso. Nós temos as intempéries da vida, mas nós vamos passar por todas elas. Nós vamos passar por todas elas juntos, de mão dadas, de ombros, lado a lado. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Mas não aceite, meu irmão, minha irmã, não aceite nada menos do que o paraíso, lugar de gozo eterno, lugar onde Jesus está, lugar onde não haverá choro nem ranger de dentes, lugar onde toda a tristeza será apagada, todo o sofrimento sucumbirá. Não aceite, meu irmão, outro lugar a não ser o paraíso.